Nesse vídeo eu vou falar sobre como a Terra parece uma espécie de reino infernal. Muitas pessoas religiosas acreditam que, depois que morremos, vamos para um desses lugares, para cima, que seria o céu, o paraíso eterno, ou para baixo, que seria o inferno, a condenação eterna. Só que esse lugar em que estamos vivendo agora já parece uma condenação eterna. Olha para a maneira como a sociedade está organizada. Os empregos já não oferecem mais salários suficientes para que as pessoas consigam viver dignamente. E as pessoas ficam correndo em círculos e não conseguem pagar as próprias contas. Estamos colocando nossa saúde em risco. Não temos mais tempo nem energia sequer para aproveitar nossas vidas. Parece que estamos praticamente vivendo no inferno. Muitos dizem que a vida é curta, mas nem sempre parece ser verdade. Muitos de nós estamos aqui fazendo coisas que realmente não queremos fazer com nossas vidas. Acordamos para ir trabalhar em fábricas, hotéis, restaurantes, bares. É como se acordássemos todos os dias para fazer coisas que detestamos fazer. E isso faz com que a vida pareça eterna. Às vezes isso chega a provocar uma sensação de pânico, como se essa merda fosse continuar para sempre. Apesar de ser muito mais novo que isso, eu sinto como se eu já estivesse na Terra há uns 80 anos. E realmente isso parece uma prisão da alma. E às vezes eu me pergunto, o que que eu fiz? Por que que eu mereci vir parar num lugar como esse? Parece que somos todos somente prisioneiros vivendo em uma prisão a céu aberto, simplesmente cumprindo a nossa pena. Ninguém está realmente se divertindo mais por aqui. Não estamos aproveitando nossas vidas de verdade. É quase como se a Terra fosse uma espécie de planeta prisão. Estamos trabalhando tanto e mesmo assim não conseguimos obter os mesmos resultados que as gerações anteriores conseguiam. As pessoas estão tendo que trabalhar em 2 ou 3 empregos e ainda assim não conseguem sobreviver. Cada vez mais precisamos fazer empréstimos simplesmente para poder pagar a conta, como uma forma de necessidade, porque o salário que recebemos no trabalho não é suficiente para viver. Ficamos endividados no cartão de crédito, conta bancária no negativo. É quase como se tivéssemos transformado o esgotamento, a exaustão e o fato de mal conseguir sobreviver em uma espécie de medalha de honra. E assim que você começa a questionar isso, assim que não quer mais viver dessa maneira, depois de ter suportado o esgotamento por tanto tempo a ponto de ficar fisicamente ou mentalmente doente, as pessoas começam a dizer que você é louco. Dizem que você é preguiçoso e podem te chamar de tudo que é nome. As pessoas estão sofrendo mais do que nunca. Estamos literalmente só trabalhando até a morte. Cada vez mais jovens, no final dos 20 e início dos 30, estão sofrendo derrames, ataques cardíacos, paradas cardíacas, porque tudo isso simplesmente se tornou demais. Chega um momento em que você consegue continuar fazendo isso, até o momento que não consegue mais. E eu, pessoalmente, não me vejo vivendo dessa maneira até os 60, sei lá, 70 anos. Eu não acho que eu tenho essa capacidade. Esse sistema em que todos nós estamos inseridos contra a nossa vontade claramente não está funcionando mais. Os salários desses empregos não acompanham a inflação, eles não pagam o suficiente para que uma pessoa consiga viver dignamente. E quase parece que trabalhar em um emprego comum é simplesmente uma perda enorme de tempo. E é realmente triste como tantas pessoas foram condicionadas e doutrinadas a acreditar que essa é a única maneira possível de viver, simplesmente porque foi assim que nos ensinaram desde que estávamos na escola. Mas os tempos são muito diferentes agora em comparação à época em que as gerações anteriores tinham a nossa idade. Naquela época era possível sustentar uma família de 4 pessoas com uma única renda. E eles conseguiam bancar a própria vida sem precisar trabalhar tanto. Alguns compraram casas,
conseguiram boas aposentadorias e, acima de tudo, eles tinham mais tempo, tinham mais energia para sair, para aproveitar um dia de folga e fazer coisas para se divertir. Mas parece que toda a minha geração, ela foi meio que enganada com essa história. Parece que falharam com a gente no sentido de que nós estamos numa época que precisamos descobrir outras maneiras de monetizar nossas próprias vidas, porque caso contrário, simplesmente não tem como progredir de forma nenhuma. Parece que mesmo quando finalmente a gente consegue avançar um pouco, aparece algum outro problema, sei lá, problema em casa, o carro quebra, uma conta médica. E realmente parece que a gente ficou só com a pior parte da sociedade. Parece que tudo que fazemos é só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ainda tem também a questão de que a gente tem que estar sempre atento, né? Cuidando, olhando por trás, por cima do ombro, porque cada vez mais a criminalidade aumenta, as pessoas ficando cada vez mais perturbadas. E isso tudo é uma consequência de uma sociedade que foi levada longe demais, que foi explorada longe demais. E eu não sei se existe uma maneira de sair desse sistema, porque claramente ele não está funcionando, mas ele foi tão, ele foi estruturado de uma forma tão complexa que eu não acredito que seja possível. E para mim isso é literalmente um cenário infernal. Cada vez mais as pessoas estão despertando para a realidade e perceberam que mentiram para nós desde pequeno. Estamos percebendo aos poucos que somos escravos. E a maioria de nós está só tentando escavar uma saída e tentando quebrar essas correntes, essas amarras. Mas como eu disse, parece impossível escapar. Eu estou tentando fazer o que eu posso para construir uma vida melhor e só que parece que não tem saída, não tem saída. Mas o pior de tudo, o que mais me incomoda é olhar ao redor e perceber que existem pessoas que não veem absolutamente nada de errado com a maneira com que nós vivemos. Eu não consigo entender como alguém consegue fazer isso durante 45 anos e simplesmente aceitar. Eu não consigo me conformar com isso e eu não quero me conformar com isso. Tem que existir maneiras melhores. E é um absurdo que as pessoas acreditem que essa seja a única forma possível de viver. E como eu disse antes, a vida acaba parecendo muito mais longa do que ela realmente é. Nós temos que ficar fazendo coisas que não queríamos estar fazendo, em vez de poder escolher o que fazer com o nosso tempo. E eu sinto que toda essa merda é inevitável. Não existe uma saída real. Por isso que muitas vezes parece que é uma punição, como se todos nós estivéssemos aqui porque fizemos alguma coisa terrível. Mas ninguém nunca nos disse o que. E então só, tipo, é uma punição de graça que nunca termina. Nosso próprio governo é literalmente comandado por Satanás. E eles estão tornando a vida de muitos em um inferno. Eles estão ficando cada vez mais ricos, enquanto o restante de nós fica cada vez mais pobre. Eles têm uma quantidade infinita de dinheiro, uma quantidade absurda, assim, imensurável de riqueza. E eles sempre escolhem usar essa riqueza das piores maneiras possíveis. As pessoas, ninguém consegue pagar as contas, todo mundo tem dificuldade até para comprar comida em alguns momentos. Tu vai numa loja, compra duas, três coisas e já gasta um monte de dinheiro. É uma situação horrível, de merda. Tipo, é revoltante como todos nós somos tratados, sabe? Parece que coletivamente essas pessoas estão nos fudendo de propósito.